Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto. Ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o primeiro domingo da Quaresma. Na última quarta-feira, na celebração da quarta-feira de cinzas, recebemos sobre as nossas cabeças o sinal da cinza, da nossa limitação, da nossa humildade, da nossa disposição interior para este tempo de penitência, de preparação para a Páscoa. E hoje damos o primeiro grande passo neste domingo, quando somos levados pelo evangelista Lucas para o início da vida pública de Jesus, que após ter sido batizado por João Batista, é conduzido e se deixa conduzir pelo Espírito para o deserto. Aqui Jesus faz a experiência que o povo de Israel fez no deserto, aqueles 40 anos. E Jesus que também recorda o tempo de Moisés, que jejuou durante 40 dias, aguardando os mandamentos da lei de Deus. É Jesus que assume a nossa humanidade, ele verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e que diante dessas três tentações hoje apresentadas pelo seu adversário, o diabo, faz como que uma descida à nossa humanidade. Ele que sente de modo real primeiro a fome. Depois de 40 dias jejuando, sente-se fisicamente frágil. E ali então que o diabo, o demônio, como quisermos chamá-lo, ele faz com que Jesus, sentindo esta fome, pudesse se sentir tocado agora por resolver sozinho este problema, dada a expressão que o pai, no dia do seu batismo, diante de João Batista, disse: Eis o meu filho. Se tu és filho de Deus, então transforma estas pedras em pão. Coisificar Deus. Utilizar o poder dele, ele é o próprio Deus, para o bel prazer. Não. Não é para isto que ele veio. E não é para isto, queridos irmãos e irmãs, que a relação com ele, o próprio Deus, existe. Para utilizarmos ele como um meio. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, mesmo na hora da fragilidade, é importante dar sentido a esta experiência e se abandonar, confiar no Senhor. Depois, a tentação do poder no alto de um monte. O monte sempre foi lugar do encontro com Deus. Paradoxalmente, o demônio leva o próprio Deus para lá e ali oferece todos os reinos do mundo. Pois nesse tempo que vivemos, ainda o demônio tem certo poder, o poder da atração, da tentação. E Jesus, então, ele deixa para trás este poder humano, demasiadamente humano, para
fazer-se como exemplo, como modelo para nós que hoje aqui estamos, de que a vida aqui não deve ser vivida nesta chave de poder, de ganância, de querer mais, mais e mais. Pois é preciso, queridos irmãos e irmãs, adorar somente a Deus e só a Ele servir. Quanto mais quisermos fazer crescer o nosso eu, a nossa ganância, a nossa soberba, tudo isso que muitas vezes é forte dentro de nós, menos espaço existirá para Deus, para adorá-lo, para amá-lo e para servi-lo também. Menos sentido fará a própria espiritualidade, o serviço ao próximo, o cultivo da fé. E por fim, ele leva Jesus para o alto do Templo de Jerusalém, o lugar do culto, da religião, e ali então tensiona Jesus para que ele se atirasse, para que demonstrasse de maneira extraordinária de que Deus, o Pai, realmente o cuidaria, o guardaria. Veja que interessante. É o demônio que, levando ao centro do culto da religião, provoca Jesus para que ele provasse Deus, para que ele colocasse Deus contra a parede, para que ele fizesse Deus provar alguma coisa. É muito significativo isso, queridos irmãos e irmãs, pois realmente é dentro das nossas igrejas que muitas vezes encontramos, infelizmente, essas disposições. Pessoas que colocam Deus contra a parede. Me concede isto ou não creio mais em ti. Me concede isto ou não farei tal coisa. Me concede isso, trocas. A religião, a nossa fé, a fé cristã, nada tem de troca, mas de entrega, de confiança, que vai amadurecendo pouco a pouco no nosso coração, ao ponto então de nós podermos não querer provar Deus, mas querermos prová-lo. Ou seja, no sentido de mergulhar no seu mistério, no sentido de mergulhar naquilo que ele nos chama a ser. Pessoas que façam a diferença, pessoas que vivem esta vida com os olhos mais além. Essas tentações de Jesus nos recordem hoje desses três grandes pilares de tentações que existem dentro de nós. E prestemos atenção como o Senhor as venceu, sob a palavra de Deus. Que ela seja, nesta quaresma, então, o lumiar para dissipar a escuridão e para, desta maneira, pouco a pouco, progredirmos no tempo quaresmal. Que Ele hoje nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.